Agora conheceremos um pouco mais sobre a morfologia das leguminosas. As leguminosas apresentam, via de regra, folhas compostas, com raras exceções em que há fusão de folíolos ou redução do número de folíolos, deixando a folha unifoliolada. A maioria das leguminosas apresenta na base de suas folhas duas estípulas. As estípulas podem eventualmente ser caducas, ou seja, cair na maturidade da planta. As leguminosas podem apresentar também, na base dos folíolos, estipelas. Como estruturas de fixação, ocorrem em algumas leguminosas modificações dos folíolos ou das folhas, que nós chamamos de gavinhas. As flores das leguminosas apresentam bastante variação, mas nós podemos reconhecer 3 tipos florais principais. O nome dado a esses tipos florais faz alusão a uma classificação anterior, clássica das leguminosas, onde se aceitavam 3 subfamílias: família Papilionoide, Mimosoide e Caesalpinioide. Então nós damos os nomes a esses tipos florais, a essa variedade de flores mimosoides, papilionoides e caesalpinioides. Vamos começar falando das flores caesalpinioides. Como todas as leguminosas, as flores caesalpinioides apresentam cálice, corola, androceu e gineceu. A disposição das pétalas é diferente da disposição das pétalas dos outros 2 tipos florais de leguminosa. Vamos começar vendo que o cálice é bastante desenvolvido, visível, a corola também bastante desenvolvida. As pétalas da corola são ligeiramente distintas. Nós podemos reconhecer uma pétala chamada estandarte ou vexilo, 2 alas e 2 carenas. Nesse tipo de flor, nós encontramos uma organização no botão floral em que uma pétala sobrepõe-se parcialmente à outra, da seguinte maneira: a pétala mais interna do botão será o estandarte ou vexilo. Em seguida, aparecem as alas e, por último, as 2 carenas. Como as carenas são as pétalas que estão mais externas nesse tipo de pré-floração, nós chamamos essa pré-floração de carenal. As flores ditas papilionoides, assim como as caesalpinioides, possuem cálice e corola bastante distintos. A corola também bastante chamativa. Entretanto, a organização da corola é um pouco distinta da organização da corola das flores caesalpinioides. Nas flores papilionoides, também conseguimos reconhecer um estandarte, alas e carenas. Entretanto, numa ordem inversa às flores caesalpinioides. No botão, a pétala mais externa será o estandarte, seguida das 2 alas e, por último, as carenas. As carenas estarão bastante próximas do androceu. Outra característica bastante frequente nas flores papilionoides é que o androceu pode apresentar diferentes graus de adesão, de conação, ou seja, os estames podem apresentar-se aderidos completamente ou parcialmente. O último tipo de flor característica das leguminosas é o que nós chamamos de flor mimosoide. Nas flores mimosoides, nós também encontramos cálice, corola, gineceu e androceu. Entretanto, cálice e corola são bem menos vistosos do que nos 2 últimos tipos de flores. Cálice e corola eventualmente são tão discretos que aparentemente a flor parece não ter verticilos de proteção. Ela os tem, mas são pouco desenvolvidos. O que chama mais a atenção numa flor mimosoide são os estames, que são numerosos e, em geral, muito vistosos, podem ser coloridos e ganham maior destaque do que os verticilos de proteção. Tá? Outra diferença importante das flores mimosoides é que a organização das pétalas no botão é valvar, ou seja, as pétalas não sobrepõem-se,
elas são dispostas lado a lado. Aqui também encontramos um único gineceu, como um único carpelo, como em todas as leguminosas, e o número de estames varia bastante, geralmente bastante superior a 10 estames. Apesar das diferenças que nós observamos nos 3 tipos florais de leguminosa, as flores mimosoides, papilionoides e stasalpinioides, há diversas características comuns a todas as leguminosas. A maioria das leguminosas apresenta flores bissexuadas e completas, com todos os verticilos, inclusive todos os verticilos de proteção. Possuem cálice, corola, gineceu e androceu. O gineceu nas leguminosas é formado por um único carpelo, como este aqui. Um carpelo que apresenta ovário súpero e é pluriovulado. Após a polinização, a fecundação, este carpelo vai dar origem a um tipo de fruto que é típico da família, o fruto chamado legume. Daí vem o nome da família, leguminose, uma clara alusão ao tipo de fruto característico. O fruto característico das leguminosas é o fruto do tipo legume. Um legume é um fruto derivado de um carpelo com ovário súpero e pluriovulado. Nós também conhecemos o legume típico por vagem. As leguminosas podem apresentar um legume típico ou variações desse tipo de fruto chamado legume. Em algumas obras, essas variações recebem nomes distintos. Vamos ver algumas dessas variações do legume. Bom, o primeiro tipo de legume típico ou vagem, ocorre nas ervilhas e nas ervilhacas. Aqui nós podemos observar um número grande de sementes dentro de uma vagem. Uma variação do legume bastante conhecida é essa aqui. Um legume que nós chamamos de legume bacoide. O legume bacoide ocorre na timbaúva, Enterolobium contorticilicum, e consiste num legume levemente retorcido, com formato de orelha e endurecido, lignificado. Outro exemplo de modificação de legumes é essa aqui, este legume que nós chamamos de geocarpo. O geocarpo é muito semelhante a um legume típico, porém ele tem seu desenvolvimento finalizado embaixo do solo. Esse aqui é o legume típico do gênero Arachis, o gênero do amendoim e das gramas amendoim. Outro tipo de legume modificado é o que nós chamamos de lomento. O lomento é um legume que é articulado, ou seja, ele tem sua liberação, sua dispersão através de pequenos blocos formados pela semente e parte do pericarpo, parte do fruto. Esses artículos na maturidade se quebram, se soltam e aderem ao pelo dos animais. É uma estratégia de dispersão. Para auxiliar na aderência, muitos desses lomentos possuem na sua superfície pelos, tricomas ganchosos, que fazem esse trabalho de aderência. Tá? Esse legume aqui é o lomento, é o legume característico do gênero Desmodium, o gênero dos pega-pegas. Outro exemplo de legume modificado é o que nós chamamos de legume espiralado. Aqui nós temos um exemplo de legume espiralado. O legume espiralado consiste num legume com uma torção em espiral, como ocorre no gênero Medicago, que é o gênero das alfafas, e aqui nós temos como exemplo um legume espiralado do trevo de carretilha. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre as leguminosas, vamos passar ao estudo das gramíneas.